Há 4 bilhões e meio de anos, na corrida de alta performance para se tornar um planeta, esta esfera azul safira conquistou seu lugar. Mas foi uma competição caótica e cheia de violentas colisões. Quando a Terra estava se formando, pedras e rochas desceram com muita força e com muito mais velocidade do que carros ao colidir uns contra os outros. Depois de muita perseverança, a Terra se tornou um planeta especial, o único no sistema solar com oceanos, terra e vida. As bactérias ajudaram a criar o oxigênio. Devemos nossa existência à escória da natureza. Apesar dos desastres modernos que o assolam, o planeta continua uma das criações mais deslumbrantes do universo. Vamos viajar a bordo da nave Terra. O universo, a nave Terra. Imagine que os extraterrestres existissem e quisessem visitar o planeta Terra. Para eles, seria uma aventura espetacular. Nosso planeta, como indica o nome de origem latina, é formado por terra. E é o terceiro planeta a partir do Sol. Mas ao chegar, os visitantes perceberiam que o apelido Planeta Azul deve-se ao fato de 3/4 dele estarem cobertos de água. E notariam que a Terra é o único planeta no sistema solar, onde existem seres humanos e formas complexas de vida. Se pudessem respirar nossa atmosfera rica em oxigênio ou debaixo da água, poderiam explorar a Terra sem roupa espacial. Mas os turistas precisariam ajustar os relógios. A Terra leva 365 dias para girar em torno do Sol. E cada dia dura 24 horas, o tempo que o planeta leva para dar uma volta ao redor do próprio eixo. Apesar das tempestades mortais e das guerras civis, a Terra é um destino turístico relativamente seguro. A Terra é um planeta muito especial, assim como o Porsche é um carro muito especial. Nosso planeta se formou no lugar certo do sistema solar. De fato, é o único lugar em que, até onde sabemos, plantas e animais vivem em condições naturais. O renomado astrônomo Donald Brownlee dedicou a vida a desvendar os mistérios em torno da origem da Terra. Segundo ele, a Terra venceu a corrida para se tornar um planeta capaz de sustentar a vida. Mas foi um torneio repleto de perigos e intrigas. Muitas coisas aconteceram na Terra para que ela se transformasse no que é hoje, e muitas dessas coisas envolveram sorte. Há 4 bilhões e meio de anos, um canto do planeta foi cenário de um colossal espetáculo de fogos. Uma imensa estrela explodiu, formando uma supernova. A explosão dessa estrela pode ter causado o declínio gravitacional da nuvem que formou o Sol. Logo depois que o Sol se formou, havia muito material orbitando em torno dele. Era um material microscópico, partículas de gelo, poeira, muito semelhantes aos fiapos que saem da secadora de roupa. Começaram a formar pequenos aglomerados. Com o tempo, parte desse material começou a se parecer com areia. Eram porções de silicato e começaram a se agrupar e a formar pequenas pedras, pequenas rochas.
As pedras foram aumentando, assim como as colisões. Quando dois objetos se chocavam, a gravidade os mantinha juntos. Os Porsches são velozes e os planetas também são velozes. Quando a Terra se formava, partículas, rochas e pedras caíam sobre ela com muito mais velocidade do que esses carros batendo uns nos outros. A Terra se formou a partir dessas colisões múltiplas. Mas precisou sofrer muitos impactos mais para adquirir seu tamanho atual. Para entender melhor esse processo de formação, Pete Schultz e seu ex-aluno Seiji Sugita tentam recriar os primeiros impactos sobre a Terra com o canhão vertical do Centro de Pesquisa Ames, na NASA. O lugar parece um armazém e abriga um imenso canhão de gás que se assemelha a um míssil balístico. O canhão vertical lança projéteis contra alvos em uma câmara a vácuo. O fato de esse canhão poder ser carregado em ângulos diferentes torna-o muito realista em termos de comparação com o que aconteceu na superfície da Terra há 3,5 ou 4 bilhões de anos. Vamos disparar esta minúscula esfera de alumínio de 1/4 de polegada dentro da câmara. Nós a usamos porque sua densidade é semelhante à de um asteroide entrando na atmosfera da Terra. Vai se chocar a 4 km por segundo, ou 10 vezes a velocidade de uma bala. Vai ficar em pedacinhos. O canhão vertical lançará a esfera de alumínio na câmara a vácuo cheia de gases atmosféricos, onde se chocará com uma base arenosa parecida com a superfície primitiva da Terra. Estamos em uma câmara a vácuo que se encherá de um gás, simulando como devia ser a Terra primitiva. Então vamos fazer algumas crateras para que se pareça com a superfície da Terra. Como aconteciam muitas colisões, devia haver muitas crateras, certo? O plano é disparar, acertar o centro do alvo e ver a cratera se formar. Vocês verão a força destrutiva desta esfera, mesmo sendo tão minúscula. Ela causará um estrago feio, se algo sobreviver. Câmeras de alta velocidade documentarão o impacto. Schultz e Sugita observam um monitor localizado fora da sala do canhão. Esta é a parte que me mata. Este é o momento antes da tempestade. Em uma sala de controle, um engenheiro liga vários botões. Certo, lá vamos nós. Schultz e Sugita combinam ciência com um pouco de superstição. Dedos cruzados, pernas cruzadas e mãos cruzadas. Certo. Isso me deixa louco. Fantástico! Meu Deus! Excelente! Certo, vamos dar uma olhada. O experimento deu certo. Olha só. É inacreditável. Imagine isto acontecendo na Terra. Isto seriam nuvens se deslocando a velocidades comparáveis à dos tornados. Ou até maiores. Sim, até maiores. Viu o que acontece? O vídeo revela uma imagem realista e assustadora do que ocorreu nos princípios da Terra. Que trilha brilhante. Certo, vamos lá. Minha nossa, puxa! Isso é totalmente fantástico. Fez um estrago e tanto. Imagine que esse é o asteroide que se chocou contra a Terra. Isso deve ter acontecido muitas vezes e causou muitos estragos ao planeta. Este é apenas um exemplo em pequena escala do que aconteceu. É isso aí. Sim, é isso aí.
Alguns objetos que colidiram contra a Terra tinham quase 500 quilômetros de diâmetro. A força do impacto a uma velocidade tão alta criou um calor extraordinário. A Terra começou a cozinhar a partir de dentro. Ferro e níquel derreteram e mergulharam para o interior, gerando calor como uma gigantesca fornalha. O magma fundiu-se completamente, produzindo um oceano derretido. O planeta tornou-se um turbilhão infernal, flutuando no espaço. Era literalmente o inferno na Terra. Os impactos mais violentos poderiam esterilizar o planeta. Haveria calor sobre toda a superfície da Terra acima da temperatura de esterilização. A formação do núcleo da Terra, às vezes chamada Grande Catástrofe do Ferro, ocorreu nos primeiros 40 milhões de anos de vida do planeta. E teve um profundo efeito em seu futuro. Dentro do núcleo, a bola rotante de ferro derretido criou um poderoso campo magnético. Isso criou as condições para um planeta habitável. Quando todo o ferro foi para o centro do planeta, formou-se um núcleo que, com o tempo, criou o campo magnético protetor que cerca nosso planeta. Sem o campo magnético, a Terra seria um deserto sem ar, destituído de vida. O Sol envia para a Terra um vento carregado de materiais a 1,5 milhão de quilômetros por hora, o que poderia destruir nossa atmosfera em poucos milhões de anos. Mas o campo magnético da Terra desvia o vento solar e preserva o ar. Mas mesmo com o campo magnético, o caos e a violência continuaram a castigar nosso planeta. Acima do núcleo de ferro da Terra, o manto de rocha derreteu, formando vulcões que subiam à superfície e expeliam lava e gases nocivos. E as colisões continuavam. Mas um impacto mudaria para sempre o curso da história da Terra e o destino da humanidade. Cerca de 50 milhões de anos depois do começo de sua formação, a Terra sofreu uma colisão que a desviaria para um novo rumo. Um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra, que já tinha 80% de seu tamanho total. O impacto explosivo derreteu as duas camadas externas e as fundiu, aumentando as dimensões do planeta. Detritos fundidos que restaram se aglutinaram, formando a Lua. O cientista Bill Hartmann propôs essa teoria após a primeira missão da NASA até a Lua. Quando os astronautas da Apollo trouxeram pedras da Lua, pudemos ver do que essas pedras eram feitas. Descobriu-se que as pedras eram parecidas com a lava que temos na Terra. Isso indicava que o material da Terra e o da Lua eram semelhantes. A íntima relação da Terra com seu satélite deu ao novo planeta uma vantagem competitiva. A Lua causa as estações. Em algumas épocas do ano, o Polo Norte está voltado para o Sol. Depois, o Polo Sul fica inclinado para o Sol. A Lua é o que torna essa inclinação estável. As várias forças da gravidade que são exercidas agem de modo a estabilizá-la. Após a colisão épica que criou a Lua, a Terra ficou com mais de 90% de sua massa total. A formação dos planetas envolveu quase uma competição biológica de muitos corpos colidindo a velocidades muito altas. Quando as colisões diminuíram a 3,9 bilhões de anos, o Sistema Solar tinha 8 planetas. Ou 9, para quem ainda conta Plutão. A Terra ocupou a terceira órbita a partir do Sol
que hoje está a 150 milhões de quilômetros de distância. Os planetas não gostam uns dos outros. Eles se puxam gravitacionalmente para manter a mesma distância entre si. Cada planeta está a uma certa fração mais distante do Sol. Os objetos que não se tornaram planetas foram banidos. Os asteroides feitos de rocha e ferro encontram asilo no cinturão dos asteroides entre Marte e Júpiter. Os cometas, compostos de gelo, poeira e pedra, buscaram abrigo no cinturão de Kuiper, logo depois do planeta Netuno. Outros migraram para a nuvem Oort, a 1 trilhão de milhas da Terra. Esses Porsches amassados são uma boa analogia com o início do Sistema Solar. São como os cometas e asteroides que sobreviveram. Tal como os carros que são guardados por causa de suas peças, cometas e asteroides também contêm peças vitais que permanecem desde a formação do Sistema Solar. Ao longo da história da Terra, muitos asteroides escaparam da órbita e caíram em nosso planeta como meteoritos. Os cientistas analisaram esses meteoritos e descobriram sua idade por meio de datação radioativa. E como foram formados ao mesmo tempo que os planetas, os meteoritos forneceram a idade da Terra, cerca de 4 bilhões e meio de anos. Em termos científicos, é fantástico. É como fazer sua árvore genealógica e encontrar vestígios de seus ancestrais nos primórdios da história da Terra. Ainda estão aí. Cometas e asteroides também podem esclarecer as origens da água em nosso planeta. Há 3,9 bilhões de anos, a Terra resfriou, formando uma espessa crosta de silicatos sobre seu manto e seu núcleo de níquel e ferro. Um líquido quente logo cobriu a superfície do planeta, com exceção de algumas ilhas vulcânicas espalhadas pelo globo. A Terra teve a sorte de ter se formado exatamente no lugar certo no que chamamos de zona habitável. Não está perto do Sol a ponto de os oceanos evaporarem devido ao calor, nem longe a ponto de os oceanos congelarem. Mas de onde veio tanta água? Uma hipótese é que tenha vindo dos vulcões, que existem desde a formação da Terra. Os vulcões expeliram colossais quantidades de vapor na atmosfera. Quando a Terra resfriou, o vapor vulcânico condensou-se na forma de chuva, que forneceu água ao planeta. E de onde veio o vapor emitido pelos vulcões? Os vulcões basicamente reciclam materiais da rocha derretida do manto terrestre, inclusive água. Mas, na verdade, essa água não é nova, pois já estava antes nos oceanos e emerge pela segunda vez. Para o cientista da NASA, Michael Mumma, a água do nosso planeta veio do espaço. Os cometas, que são feitos de gases congelados, podem ter coberto a Terra de água durante os violentos impactos de seus primórdios. A emissão de água de um corpo congelado depende crucialmente do tamanho da partícula. Os corpos menores se romperam no alto da atmosfera. Os outros corpos emitiram o material na superfície da Terra, e esse material foi vaporizado, tornando-se a água da Terra. Mumma tenta descobrir se a água dos cometas é composta dos mesmos elementos que a água do nosso planeta. Sabemos que os oceanos da Terra contêm uma mistura de água normal, H2O,
com água pesada, HDO, que inclui deutério, uma forma de hidrogênio 2 vezes mais pesada do que o hidrogênio normal. Mas é difícil estudar os cometas. Poucos passam pela Terra, porque a maioria orbita no sistema solar externo. Em 1986, porém, a espaçonave europeia Giotto teve um contato imediato com o cometa Halley, que estava a 60 milhões de quilômetros da Terra. Uma das maneiras de analisar amostras é enviar espectrômetros de massa através dos fragmentos que são expelidos dos cometas quando estão ativos. Desse modo, medimos os gases com precisão, como fizemos com o cometa Halley. A água do cometa Halley é semelhante à da Terra. Todavia, os outros cometas analisados têm o dobro da quantidade de HDO, ou água pesada, de nossos oceanos. Sabemos, depois de analisar outros compostos de cometas, que eles são diferentes. Sendo assim, não sabemos se o cometa Halley pode, de fato, representar todos os cometas. A maioria dos cometas estudados até hoje veio do cinturão de Kuiper, localizado no sistema solar externo. Portanto, não deve ter ajudado a formar a Terra. Mas o telescópio Gemini Norte, no Havaí, recentemente descobriu cometas em um lugar improvável. O cinturão dos asteroides, localizado entre Marte e Júpiter. Esses corpos gelados podem ter o mesmo tipo de água que a Terra, porque foram formados no sistema solar interno mais próximo ao Sol. O mais surpreendente é que novos indícios sugerem que esses raros cometas, além de ter fornecido água à Terra, podem ter trazido ao planeta as sementes da vida. A origem da vida. Essa continua sendo uma das questões mais enigmáticas e controvertidas sobre o planeta Terra. Uma coisa é certa: há 3,9 bilhões de anos a humanidade teria sobrevivido apenas um breve instante aqui. A atmosfera da Terra consistia de dióxido de carbono, vapor de água, um pouco de nitrogênio e nenhum oxigênio. Mas formas primitivas de vida teriam suportado tal ambiente? Não há indícios de que existia vida há 4,3 bilhões de anos, mas achamos que havia condições para isso. Os fósseis mais antigos da Terra datam de apenas 3,7 a 3,9 bilhões de anos. Segundo os cientistas, essas formas de vida evoluíram em antigos lagos, onde substâncias atmosféricas de energia formaram uma sopa primordial de aminoácidos, os elementos essenciais da vida. Mas os elementos básicos da vida podem ter vindo de outro lugar? Talvez de um objeto extraterrestre? Os meteoros contêm materiais orgânicos, incluindo aminoácidos. Eles se formaram, de algum modo, no começo do sistema solar. Então, há emissão de material orgânico no espaço. Mas se cometas e asteroides transportaram os elementos básicos da vida à Terra, como sobreviveram ao impacto em alta velocidade? No Centro de Pesquisa Ames da NASA, Pete Schultz e Seiji Sugita realizam outro experimento avançado com o canhão vertical. Eles esperam um dia confirmar que cometas e meteoritos podem ter trazido à Terra os componentes essenciais à vida. Estamos investigando a sobrevivência desses elementos essenciais. Podem ter sido trazidos para a Terra e ajudado a semear o planeta para que as bases da vida começassem a existir.
Cometas e asteroides devem ter trazido os ingredientes básicos para a vida na superfície da Terra. Esses impactos tornaram o ambiente da superfície muito mais favorável à vida. Os experimentos mostraram que meteoros forneceram compostos primitivos de carbono à Terra. Alguns desses compostos podem ter produzido os elementos necessários à vida. Os cientistas ainda estão pesquisando. Então está entrando na atmosfera. Certo. E queimando enquanto avança. Mas muitos concordam que as primeiras formas de vida foram organismos unicelulares que viviam nos oceanos. Hoje, os biólogos procuram os descendentes de nossos ancestrais mais antigos em alguns dos locais mais inóspitos da Terra. Digamos que a vida moderna seja como um grande Cadillac. A vida antiga era como uma bicicleta. Só restaram desses organismos sua composição química. Acho que é importante ter em mente que nos primeiros 2 bilhões de anos da história da vida neste planeta, só existiam micróbios. O professor Ken Nielsen é um caçador de micróbios. Percorre o planeta em busca das menores formas primitivas de vida que existem até hoje. A Terra primitiva era cheia de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, muito metano, algum dióxido de carbono. Então, era um lugar cheio de energia. Os micróbios exploraram cada recanto do planeta em busca de energia. Alguns chamam essas formas primitivas de vida de extremófilos ou termófilos, organismos que sobrevivem em condições extremas. Imagine que um enorme meteorito atingiu a Terra, fazendo a temperatura subir 40 graus. Isso seria perfeito para os extremófilos. Uma coisa que sabemos, por exemplo, é que os organismos mais antigos, os mais próximos ao primeiro ancestral comum, eram todos organismos termófilos. Isso prova que a vida evoluiu sob temperaturas altas. Descendentes desses organismos termofílicos ainda são encontrados hoje e podem viver em temperaturas de 110 graus centígrados. Se quiser encontrar termófilos, vá ao Parque Yellowstone, aos lagos borbulhantes e tanques de água mal cheirosa. Durante anos, pensou-se que eram estéreis. Mas estão cheios de vida, repletos de organismos se adaptando a esses extremos. Os extremófilos atuais podem provar que a vida prosseguiu e se adaptou sob as condições extremas da Terra durante seu início turbulento. Mas como micróbios unicelulares se transformaram em formas de vida complexas? Há cerca de 3 bilhões de anos, formas de vida primitiva absorviam a energia do Sol. Sob a água, micróbios criaram um pigmento verde chamado clorofila, com o qual puderam capturar a luz do Sol e produzir uma reação química que converte dióxido de carbono e água em alimento. Esse processo, chamado fotossíntese, abriu caminho para que as bactérias se multiplicassem, formando uma das primeiras estruturas do planeta, as cianobactérias, antes chamadas de algas azuis. As cianobactérias liberaram grandes quantidades de oxigênio na água e no ar e iniciaram uma revolução. De repente, a vida se dividiu em 2 grupos. O que fugia do oxigênio e se escondia na região anaeróbica do mundo, e outro que usava o oxigênio como uma grande vantagem energética. Os membros desse grupo se tornaram maiores e evoluíram mais rapidamente. Quando as cianobactérias adquiriram essa capacidade, venceram as outras formas de vida.
Graças às cianobactérias, a vida pôde se diversificar rapidamente e se tornar mais complexa. Sem elas, as moléculas de oxigênio não existiriam. E plantas, animais e seres humanos não teriam se desenvolvido. Então, sem as cianobactérias, nós não existiríamos. Nós devemos nossa existência à escória da natureza. Todos nós viemos do mesmo lugar. Por isso temos muitas coisas em comum com as bactérias. Não há a menor dúvida. O deserto de Mojave, próximo ao Vale da Morte, no sul da Califórnia, parece destituído de vida. Mas sob a superfície desse lago seco, os ancestrais do homem se multiplicam. As primeiras formas de vida do planeta Terra se adaptaram e se preservaram sob condições extremas. Hoje, no árido deserto de Mojave, na Califórnia, o geobiólogo Ken Nielsen procura os segredos da vida. Ele descobriu que organismos microbianos modernos também florescem nesses lugares inóspitos. O que vemos quando olhamos esse ambiente é algo como uma série de túneis ou montes. São feitos pelos gases produzidos pelos micróbios que vivem neste terreno. Se pegarmos água e reidratarmos esta porção do solo e a examinarmos ao microscópio, veremos muitos micróbios por toda parte. Esse é o ciclo de vida na salina. Podemos chamar tais organismos de extremófilos, pois extraem a subsistência de um ambiente como este. Os micróbios reinaram soberanos durante boa parte da história da Terra. Revolucionaram o planeta e abriram o caminho para uma miríade de espécies sofisticadas. Mas foi o solo que deu à vida um novo abrigo. Acredita-se que a Terra começou a emergir há cerca de 4 bilhões de anos. As placas tectônicas criaram calor e pressão e produziram rochas mais leves do que o solo oceânico. Estas rochas flutuaram e se acumularam, criando continentes que mudariam de tamanho e forma ao longo do tempo. Os vastos continentes permitiram a existência do elemento mais característico da Terra: a vida em formas complexas. Após 2 bilhões de anos de evolução planetária e biológica, as primeiras plantas e animais emergiram da água para a Terra. Mas levaria centenas de milhões de anos para que surgisse a humanidade. E depois que o homem passou a dominar o planeta, a Terra jamais voltou a ser a mesma. Hoje, o planeta Terra apresenta as melhores condições para sustentar a humanidade no sistema solar. 7 continentes e incontáveis ilhas abrigam 6 bilhões de pessoas. Mas durante a maior parte da vida da Terra, os seres humanos não existiram. A história do planeta foi comparada a um período de 24 horas, e o homem está presente apenas durante os últimos 2 segundos do dia. Estamos dirigindo a uma velocidade relativamente moderada. Este carro roda suavemente, em um percurso muito controlado.
Isso lembra a vida na Terra, que teve seus altos e baixos, mas em comparação à evolução em outros planetas, a Terra tem sido uniforme durante bilhões de anos. Por isso, a vida se desenvolveu aqui. Mas com seu futuro hoje nas mãos dos homens, a nave Terra pode voltar às suas tumultuadas origens. Através das tentativas e erros da evolução, os seres humanos se adaptaram à vida neste planeta. Isso é verdade agora, mas no futuro ninguém sabe. O homem criou algo que antes parecia inimaginável: a tecnologia. Veículos mecânicos, aparelhos e instrumentos simplificaram e melhoraram nossa vida. Muitas dessas comodidades são feitas ou movidas por combustíveis fósseis, que são extraídos da crosta terrestre. Mas nos últimos 100 anos, essas inovações levaram a uma crise planetária. A humanidade está afetando demais o planeta Terra com o aquecimento global e a explosão populacional. Estamos causando um enorme impacto sobre o ambiente. O efeito estufa natural é a absorção de raios infravermelhos pela atmosfera que aquece o planeta. Sem esses gases de estufa, a Terra seria 30 graus centígrados mais fria. Mas nos últimos 20 anos, houve um aumento desses gases, especialmente de dióxido de carbono, produzido pela queima de combustíveis fósseis. O aumento do calor está afetando a agricultura, o nível do mar e o clima. No passado, os níveis de dióxido de carbono subiram devido a causas naturais, como a liberação de gases vulcânicos. Mas as elevações de hoje estão ocorrendo muito mais rapidamente. Para visualizar essas mudanças drásticas, é preciso viajar às zonas pouco habitáveis do planeta Terra. Lá, o futuro da humanidade está literalmente derretendo. Os polos norte e sul da Terra são conhecidos como criosferas, regiões cobertas de neve e gelo. Eles ajudam a regular a temperatura e os níveis oceânicos em todo o globo. O cientista da NASA, Walid Abdalati, investiga as regiões congeladas do planeta. A sensação de estar no gelo é incrível. É um lugar imaculado. Em alguns lugares, fui o primeiro a tocar o chão. Nós nos sentimos pequenos. Quando estamos lá, tudo é tão vasto e impressionante. Mas no último século, cientistas como o Dr. Abdalati testemunharam pessoalmente a diminuição do gelo. A neve e o gelo são brancos. Por isso, refletem a luz do Sol e esfriam o planeta. Ao contrário, os oceanos absorvem a luz solar, aquecendo o globo. Mas ao derreter, o gelo cria mais água, que absorve mais luz do Sol, aquecendo mais o planeta e derretendo mais gelo. É instável porque mesmo a mais leve mudança tende a se amplificar e é essencialmente um efeito acelerado. As calotas polares da Terra estão em perigo. A extinção contínua dessas preciosas regiões pode um dia causar catástrofes em todo o planeta. No Polo Sul, o continente da Antártida contém 70% da água doce do mundo. Plataformas glaciais que cercam o continente seguram o gelo como uma grande barragem.
mas estão enfraquecendo. Após 12 mil anos de solidez, a plataforma Larsen B desmoronou em apenas 5 semanas. No Polo Norte, acredita-se que o Oceano Ártico não terá gelo no verão dentro de 40 a 60 anos. O que está causando o aumento da temperatura, sem dúvida, é uma variabilidade natural, mas há também a contribuição humana. Sabemos que a humanidade contribui para o aquecimento global e, por conseguinte, para a diminuição da camada de gelo. Na Groenlândia, a geleira Jakobshavn, cujo deslocamento já era veloz, agora avança descontroladamente. Agora ela se desloca a cerca de 1,5 metros por hora, o que para uma geleira é muito rápido. Na pior das hipóteses, todas essas geleiras começarão a acelerar e também a liberar enormes quantidades de gelo no mar. O nível do mar aumentaria 1 metro no mundo todo, e 1 metro em regiões costeiras basta para desalojar milhões e milhões de pessoas. A humanidade é capaz de estabilizar os poluentes, mas pode demorar décadas. Ao mesmo tempo, alguns processos naturais podem decidir o destino do homem. O planeta está passando por sua própria evolução. O que fazemos com o planeta afeta a nós, não ao planeta. Podemos estragar a atmosfera com alguns milênios de aquecimento global, mas isso é só um ponto no tempo. É um ponto importante para nós, mas não necessariamente para a evolução planetária. Don Brownlee e o colega Peter Ward mediram os sinais vitais do planeta, e o prognóstico é sombrio. A Terra, como viveiro para animais e seres humanos, está chegando ao fim. O Sol está ficando cada vez mais quente e brilhante. O problema que existe para o futuro da vida na Terra é que, quando o Sol ficar mais quente, espera-se que o dióxido de carbono seja quase completamente removido da atmosfera. E a era das plantas e dos animais chegará ao fim. A humanidade poderá ser extinta em 500 milhões de anos devido ao aquecimento do Sol. Mas, de uma perspectiva mais ampla, o homem terá tido um bom desempenho. Antes da extinção, os seres humanos terão vivido mais do que qualquer outra espécie complexa, graças à sua capacidade de adaptação às condições mutáveis do ambiente. Do ponto de vista humano, a Terra continuará sendo como um Porsche provavelmente durante 500 milhão a 1 bilhão de anos. O que é realmente uma escala de tempo imensa do ponto de vista humano. Enquanto a nave Terra avança por territórios inexplorados, a humanidade pode refletir sobre as incríveis conquistas e a sobrevivência admirável do planeta, no violento ambiente chamado Universo.